Olá! Seja bem-vindo mais uma vez no nosso canal Dedos de Deus. Para quem não nos conhece, meu nome é Paulo. Eu sou a Rose e neste momento nós te convidamos a meditar na Bíblia Sagrada. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era esse um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, pois havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com alegria. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia perdido. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, amém. Amém. Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, aonde existe um homem chamado Zaqueu, ele era publicano. Mas no versículo 1, existe uma cidade chamada Jericó. Nós vamos ressalvar essa cidade no Antigo Testamento, aonde Josué ele amaldiçoa essa cidade. Então essa cidade ela é amaldiçoada. Sim. E só que Jesus ele tem um destino, ele tem um trajeto, uma rota que é até Jerusalém. Amém. Só que nesse caminho até Jerusalém, ele resolve mudar a história. Ele começa a mudar a rota dele. Jesus nos surpreende. Com certeza. E nesse momento, antes de chegar em Jericó, ele já começa a fazer maravilhas nesse lugar. Glória a Deus. Né? Ele começa a fazer milagres, né? Por onde Jesus passa, há um grande mover. Sim. No capítulo 18, no versículo 35, aqui ressalva assim, ó. E aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E Jesus já faz a cura desse homem lá, né? Mas antes dele fazer a cura, esse homem, quando ele vê aquela multidão, os discípulos e mais algumas pessoas chegando, né? Ele pergunta, fala assim, olha, quem que está passando aí? Que está acontecendo? Aí, o que acontece? Ele começa a gritar, Rose. Verdade, né? Verdade. Ele vem, ele fala assim... Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus chega até ele e ele fala, o que queres que eu faça?
Senhor, né? Ele diz, né? Ele fala, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, recupera a visão, a tua fé te salvou. E você observa que antes de ele chegar em Jericó, ele faz essa cura. E o que acontece? As multidões vão se aproximando, as pessoas vão chegando e vai criando mais gente, mais gente. A multidão vai crescendo, vai aumentando. E aqui no versículo 1, né, no capítulo 19, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, né? Ele ia passando ali. No versículo 2, se fala, eis que havia um varão chamado Zaqueu, e era esse um chefe dos publicanos, e era rico, né? Zaqueu, ele era judeu. Verdade. Ele era judeu. Só que o povo judaico não gostava dele, entendeu? Odiava ele. Por quê? Porque ele era publicano, ele era cobrador de imposto. E ele trabalhava para os romanos, né? E ele trabalhando para os romanos, ele defraudava os judeus, né? Tudo que ele cobrava sempre a mais daquilo que valia, né? Então, ele começou a ficar rico por causa disso. E só que existia uma situação nele, né? Ele queria ver Jesus. Aqui no versículo 3, e procurava, aqui fala assim, ele procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Então, ele tinha duas situações ali, né? Bem difíceis, né? A primeira situação é a multidão, que era muita gente, porque Jesus andava no meio da multidão. E a segunda situação dele aqui era porque ele tinha estatura pequena. Ele não conseguia enxergar, ele era pequeno. E como que ele ia reconhecer Jesus se os judeus usam as roupas parecidas, turbante, é tudo bem parecido. Mas o que ele faz aqui? Ele tem uma estratégia. A estratégia dele, ele corre, ele observa Jesus, o caminho de Jesus, aonde ele vai passar, né? E ele corre na frente e sobe. Aqui no versículo 4 fala assim que e correndo diante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Então, ele teve essa estratégia de subir, né, na figueira, porque ali, ele no alto, ele ia ter condição. Com certeza, né? Zaqueu ansiava por conhecer Jesus. Qual a estratégia nossa para ver Jesus? Para enxergar Jesus, né? Nós não precisamos subir numa figueira para ver Jesus, né? Nós temos outra estratégia para que Jesus nos olhe, né? Nos veja, né? Então, aqui, nesse capítulo 5, no versículo 5, ele fala, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em sua casa. E apressando-se, no versículo 6, e apressando-se, desceu e recebeu-o com alegria. Olha como é interessante aqui. Verdade, eu quero até fazer aqui uma meditação. Falar. A gente pode ir até Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Olha, glória a Deus. Olha, essa mensagem é muito linda. Verdade. Porque quando nós chegarmos
até a Jesus, porque Ele é a porta. E se nós chegarmos até a Jesus, Ele se hará com nós e nós com Ele. Verdade. Né? É maravilhoso, porque Ele não faz acepção de pessoas. E aqui é surpreendente, né? Porque Jesus se convida para entrar na casa de Zaqueu. Mas é interessante aqui que Jesus, primeiro, Ele olha para Zaqueu. Zaqueu quer olhar a Jesus, mas só que ele é surpreendido, né? Jesus olha primeiro e fala: Zaqueu, desce. E Jesus sabe o seu e o meu nome. É verdade, né? Porque naquela multidão ficaria muito difícil para Zaqueu, né? Observar Jesus no meio daquela multidão era quase impossível, verdade, né? Verdade. Mas Jesus, ele chega primeiro. Ele faz aquela maravilha, ele olha e todo mundo, imagina, ele chamando Zaqueu em cima daquela figueira, as pessoas ao redor tiram a atenção, naquele momento, talvez até de Jesus. Sim. E olha para cima, né? Verdade. E ele olha, aquela multidão olha para cima e vê. E aí Zaqueu fala assim, ó, eu hoje... Ele convém ele entrar na minha casa, né? Convém ele entrar na minha casa. Mas ele podia ter uma outra atitude naquele momento. Ele podia falar, ele podia chegar e falar assim, olha... hoje eu não estou preparado. Pode ser uma outra vez. Dá uma desculpa outra qualquer. Oportunidade, né? E qual é a oportunidade nossa que Jesus entre em nossa casa? Né? Em que situação que você está? Por quê? Porque quando aqui fala da passagem de Zaqueu, que ele desce, né? E com alegria, quando ele desce com alegria, a gente imagina assim, né? E muitas vezes, Paulo, nós temos que descer do nosso orgulho, descer do pedestal, descer de tudo aquilo que não está agradando. Sim, é verdade. E quando ele desce com alegria. Jesus, ele não está vendo a situação, em que problema, em que situação ele se encontra. Mas ele quer ter um encontro com Zaqueu dentro da casa. Amém. Né? Ele quer ter um encontro dentro do coração. Porque Jesus nunca coração. vai nos constranger no meio da multidão. Não. Ele nos chama para ter uma intimidade. É verdade. E um particular conosco. Com certeza, né? Ele é maravilhoso. E é dentro da nossa casa, no nosso quarto. Mas a gente pode se dizer aqui também que a intimidade, né? Qual é o tamanho da intimidade que nós temos com Jesus para conversar, né? Sim. Porque quando nós temos intimidade com algum amigo, com alguma pessoa, né? Então você pode abrir o coração, você pode falar algo. Você né? confia. Você confia naquela pessoa, né? Então você tem um braço direito do seu lado que você pode fazer. Pode falar e falar algo para aquela pessoa. Mas Jesus, ele não é só o braço direito, ele é o braço direito, o braço esquerdo, ele faz é tudo, parte, ele é o nosso tudo. Né? Ele faz parte da nossa vida, né? Aliás, vamos mudar a história aqui. Nós fazemos parte, né, do corpo de Cristo. Amém. Né? Então, nós mudamos nossa vida, né, de acordo com o que Ele quer, não o que nós queremos. Que seja é a vontade dele, né? Não a nossa vontade, sim, né? Sim. Mas imagina a cabeça de Zaqueu quando houve uma situação aqui. No capítulo 7, ele fala assim, ó, e vendo tudo isso, todos murmuraram lá fora. Aquela multidão começou a murmurar, dizendo que Jesus, né, entrara para ser hóspede daquele homem pecador. Verdade, né? Paulo, mas em Mateus capítulo 11, do versículo 28 a 30, Jesus convida todos que estão cansados e oprimidos a chegarem-se a Ele
tomarem sobre si o seu jugo e aprender com ele. É verdade, porque Jesus ele veio para isso. Porque imagina assim a cabeça daquele homem como é que estava, né? Com certeza. Não é só a situação, o ele rejeitado pelo povo, né? Odiado. Mas no psico, né? No psíquico dele, né? No psíquico dele. Vamos falar, no psicológico. A gente analisa assim que ele devia estar muito doente naquela situação. É verdade. Né? Mas Jesus é tão maravilhoso porque ele deixa, vamos falar assim, as 99 ovelhas lá fora, ou seja, a multidão. Sim. E vai cuidar daquela única ovelha que está ali perdida. E nós temos uma outra passagem bíblica também, que a gente pode, né, falar a respeito de uma figueira, que onde Jesus, ele chega, ele está com fome, ele chega até a figueira, e ali quando ele chega, ele vai pegar alguns figos e não tem, só tem folhas. E o que acontece? Ele amaldiçoa aquela figueira, verdade, né? Verdade. Mas só que quando ele chega em Jericó, ele encontra uma figueira também. Ele olha para cima, ele encontra o quê? Ele abençoa aquele fruto bom que está em cima daquela figueira. Que seria Zaqueu. É uma coisa maravilhosa, né? É verdade. Então, ele enxerga aquele fruto e fala assim, olha, desça, que hoje nós vamos mudar a história da tua vida, né? E nós também, muitas vezes, fazemos parte dessa multidão, porque a gente critica, em vez de ajudar. Nós estamos afastando aquelas pessoas de Deus, né? É verdade. Né? Julgando. É porque é dentro de nós mesmo, né? Nós julgarmos, né? Está na nossa natureza. Sim. É natureza pecaminosa, né? Já vem de Adão, lá de trás, né? Verdade. Porque é muito fácil nós falarmos o mal, mas nós temos que praticar para fazer o bem, né? Nós temos que mudar, porque já vem automaticamente, né? Automaticamente já vem o mal, porque Paulo fala isso, né? Verdade. Né? O apóstolo Paulo já fala isso. Mas, e levantando Zaqueu, disse ao Senhor, né? Ele fala assim, ó, Senhor, aqui ele já fala Senhor, ele também aqui, ele traz uma palavra aqui, quando ele fala Senhor, ele já vê que Jesus... Já reconhece, né? Já reconhece Jesus, a autoridade de Jesus ali, né? Ele fala assim, e eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Ele muda. Por que ele muda aqui? Porque Jesus entra na casa dele, entra na vida dele, entra no coração dele. Amém. Né? A mudança. E para nós mudarmos, para nós sermos uma pessoa, eu não vou dizer uma pessoa evangélica, mas uma pessoa cristã, uma pessoa que crê na palavra de Deus, tem que haver uma mudança, que senão não é cristão. Verdade. Se nós não mudarmos a nossa vida, se nós não mudarmos a nossa atitude, nós não somos cristãos. Então, a gente vê assim, nós temos que reconhecer o erro, e quando nós tivermos algum erro, nós temos que mudar, nós temos que acertar o erro. Fazer o conserto. Né? O conserto. E aqui ele faz o conserto, ele fala assim, olha, a metade daquilo que eu peguei, que eu roubei, vamos falar assim, né? Sim. Que eu tirei do povo, esse aqui eu vou dar a metade dos meus bens, né? Eu vou dar metade. E aquele que eu defraudei, que eu tenha defraudado, eu vou dar 4 vezes mais. Então, ele já tomou consciência que ele tinha errado, que ele já tinha errado, mas ele queria mudar a história na frente de Jesus. E quem já estava sendo abençoado aqui seria a multidão que estava lá fora, que estava murmurando contra ele. Quem que é aquele cara lá, né? Aquele pecador. E aquele pecador, ele mudou, ele mudou. Houve uma transformação. A transformação na vida dele e na vida daquele povo que estava lá fora também. Amém. Glória a Deus. Né? Mas aqui a gente tira aqui, ó, e disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa. Glória a Deus. Né? Pois também esse é filho de Abraão,
né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que já havia perdido. Glória a Deus. Zaqueu, quando ele aprende essa lição, né? Ele aprende essa lição e nós também aprendemos com ela, né? Sim. Né? Esse capítulo 10, ele é maravilhoso, que é o Filho do Homem, né? Verdade. Que veio para buscar e salvar o que havia perdido, né? Mas nós temos que refletir que Jesus, ele estava dando ensinamento não só para ele, mas estava para Zaqueu, mas estava dando ensinamento para nós, né? Sobre as descidas e subidas de Jesus. Glória a Deus. Né? A descida de Jesus, ele desce dos céus, né? Amém. Ele desce do céu. Ele desce no ventre de Maria. Ele desce no ventre de Maria e depois ele desce na manjedoura. Glória a Deus. Né? E aí ele desce para o Rio Jordão, ele desce nas águas para ser batizado, né? E desce, e na descida, ele chega até Zaqueu e falou: desce, Zaqueu, desce, que eu quero fazer algo por você. Amém. Né? E existe as subidas de Jesus, porque no capítulo 20, existe aqui a subida triunfal de Jesus a Jerusalém. Entendeu? Uma subida. Ele estava aqui, mas ele vai para subir a Jerusalém, né? E a subida de Jerusalém, a gente fala assim que Jesus, ele sobe para Jerusalém, né? Ele sobe, vamos dizer assim, ele sobe num jumentinho, né? Para entrar em Jerusalém. Depois aqui a gente analisa que ele sobe no Calvário, né? Ele sobe na cruz e aí ele sobe para o céu de novo. E aí, nesse momento, ele desce para vir buscar a igreja, que somos nós. Que somos nós. Né? Essas são as subidas e descidas de Jesus. Né? Nós temos que praticar o que Zaqueu fez. Olhar para nós, ver o que nós estamos defraudando, o que nós estamos fazendo, né? Para que Jesus nos enxergue, né? Não na figueira, mas no nosso dia a dia, né? Verdade. Né? Hoje nós estamos aqui para estender a mão e ajudar as pessoas. É o que nós temos que fazer, o que Jesus sempre fez e sempre vai fazer. Jesus, ele conversou com Zaqueu. Arruma um espacinho na tua casa, arruma um espacinho para conversar com Deus, arruma um espacinho para conversar com Jesus, né, Rose? Adore. Né? Adore. Glorifique esse Jesus, que ele transforma a tua vida. E com certeza vai mudar a tua história, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Queremos agradecer por você compartilhar essa mensagem com seus familiares, vizinhos, amigos. Nós ficamos muito felizes que nós estamos alcançando cada vez mais vidas para Jesus. Em nome de Jesus. Queremos agradecer muito a cada um que tem colaborado, compartilhado, comentado feito comentários maravilhosos no nosso canal. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Fica com Deus. Amém. Amém.